Neste período de férias e festas de fim de ano, os animais de estimação precisam de cuidados redobrados. Por isso, é muito importante fazer uma programação antes de colocar o pé na estrada. Nesta época, aumenta em 60% o número de animais abandonados. Bom, para falar sobre os cuidados e as responsabilidades que os donos precisam ter, o Jornal da Câmara recebe hoje a médica veterinária Cristiane Pizzuto, que é presidente da Comissão do Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença. Por que é tão comum, então, todo final de ano, a gente vê que muitas famílias acabam abandonando os seus animais de estimação? Nessa época do ano, as famílias querem viajar, querem passear, programar suas férias e se veem numa situação difícil com os seus pets, não querem levá-los ou o local para onde eles vão não aceita animais e acabam abandonando esses animais. E aí nós temos esse número elevado de cerca de 60% de aumento, principalmente de cães abandonados nas ruas. E aí, qual que acaba sendo a solução, Cristiane, se a pessoa não tem como levar o animal para viagem? O que ela deve fazer? O que ela pode fazer? Ela pode ter várias alternativas, né? Em se tratando de cães, principalmente, existem hotéis específicos para ficar e abrigar esses animais durante o período de viagem, durante o período de férias. Ela também pode contratar o que nós chamamos de dog sitter, são os prestadores de serviços que vão à residência das pessoas, fazer todas as práticas de manejo, de higiene, de limpeza, alimentação. E em se tratando de gatos, preferencialmente a contratação de cat sitters mesmo, que também possam fazer esses tipos de cuidados. Agora, muita gente acaba deixando o animal em casa. Sim. Quer dizer, aí tem que ter também um cuidado especial. Até quantos dias a pessoa deve deixar o animal sozinho em casa? Na verdade, ela não deve deixar o animal sozinho em momento algum, né, enquanto viaja. É recomendado que se contrate um profissional que faça esse tipo de serviço para oferecer a assistência necessária. Uma vez que você deixa o animal sozinho, sem disponibilidade de água ou sem fazer toda a higiene, você pode estar se implicando numa situação de maus tratos. Muitas pessoas que abandonam os seus animais, às vezes acabam sendo flagradas por câmeras de segurança. Há uma penalidade para essas pessoas que abandonam os animais? Sim, sim. O abandono de animais, ele implica na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, e essa penalidade, ela pode variar de 3 meses a 1 ano de detenção, e se houver óbito do animal, essa penalidade pode aumentar de 1/6 a 1/3. Agora, o que é importante a gente observar nesses locais que oferecem essa hospedagem para esses animaizinhos de estimação? Nós temos que ter uma atenção especial se o local é realmente um local apropriado para receber cães ou gatos, mais no caso de cães, né? Saber se ele está adaptado para diferentes portes de animais, como que ele faz as práticas do dia a dia, se esses animais vão estar envolvidos em atividades físicas diárias, se vão ter os cuidados veterinários adequados, se vão receber uma boa alimentação, uma boa higiene. São cuidados mínimos e básicos necessários para que a gente possa disponibilizar nossos animais nesses hotéis. Agora, muita gente vai viajar, acaba levando o animal de estimação, às vezes uma viagem de carro. Também tem que ter aí cuidados especiais para essa viagem de carro aí, né? Acredito que não pode ser muito longa também. Sim, né? essas viagens de carro, uma das condições hoje necessárias ou as caixas de transporte específicas para esses animais, e hoje existe a necessidade também de cintos de segurança específicos para cachorros. Então, a gente tem que estar atento a esses cuidados. E viagens muito longas, em dias muito quentes, manter o carro sempre arejado, as janelas abertas, e estar muito também preocupado com a desidratação do animal. Então, atento a sinais como ofegação, cansaço, ofertar água de tempos em tempos, para que o animal possa também ter uma viagem mais tranquila. Quer dizer, além de tudo, tem esse cuidado extra também com a temperatura, com o Com calor certeza, dessa época do sim, ano. com né? certeza. E como que é o transporte de os animais em viagens de avião, por exemplo? Também... Para que ocorram essas viagens internacionais ou intermunicipais, é necessário a retirada de uma guia de transporte. Aí existem órgãos específicos que fazem a retirada desse documento. E um outro problema que a gente sempre acompanha é em relação à festa de final de ano, às queimas de fogos de artifício, que os animais,
claro, acabam sofrendo muito. Como Sim. minimizar os efeitos disso, doutora? A minimização do estouro, né, do barulho dos fogos, ela pode acontecer, ela tem que acontecer ao longo do ano, né? Sim. Então, o tutor, ele tem que planejar tudo isso e já ir dessensibilizando o seu animal, ofertando alguns sons, alguns barulhos muito parecidos, associando com coisas positivas, com brincadeiras, e com isso o animal vai se acostumando. Mas vai chegar na hora, alguns animais são extremamente estressados, são extremamente sensíveis, então é importante que ele tenha pontos de fuga pela casa para que ele possa se esconder, se proteger no momento dos estouros. E muito importante o tutor se posicionar, ter uma postura de tranquilidade e tratar a situação com naturalidade, para que o animal não perceba que a situação é uma situação de medo e de tensão. Então, uma vez que ele já está assustado, o tutor também se posicionar assustado, isso pode agravar a situação. Então, tratar com naturalidade, como se nada tivesse acontecendo, isso traz uma certa tranquilidade para o animal também. Dá algum tipo de medicamento para o animal ficar menos nervoso nesse Depende momento? do É animal, aconselhável? depende do animal, mas isso o tutor tem que conhecer o perfil do seu animal, tem que conversar com o médico veterinário. Esse protocolo de medicação, se necessário, tem que ser estabelecido previamente. Então, cada caso, porque nessas situações vai entrar a individualidade, o perfil comportamental do animal. Uhum. Agora, eu acho que um conselho interessante também é sempre pensar em todas essas questões antes de comprar um animal de estimação, né, Sim, doutora? a questão da guarda responsável, ela é fundamental para qualquer um dos animais que nós queiramos ter, né? Seja comprar, seja adotar, a pessoa tem que conhecer todas as demandas que um animal vai exigir da família, o comprometimento que a família tem que ter no dia a dia, não só um comprometimento de tempo, mas também de custo. O animal, ele custa para aquela família cuidados veterinários, rações de boa qualidade e o tempo que a gente vai realmente despender para levar para passear, para distrair aquele animal. Porque hoje as famílias, nós sabemos que elas são multiespécies, né? Tanto gatos, cachorros e os humanos estão todos hoje interagindo de uma forma muito intensa. Então as pessoas elas têm que ter esse comprometimento com o bem-estar, com as boas práticas de manejo antes de adquirir um animal. Tá certo. Queria então agradecer a participação da médica veterinária Cristiane Pizzuto, que é presidente da Comissão do Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de São Paulo. Muito obrigado pela Obrigada entrevista. a vocês.